Quando Jesus fala sobre a fome e sede de justiça, sobre qual fome e sede e sobre qual justiça ele está falando? Seria uma justiça social? Já tem um bom tempo que esse pequeno trecho da palavra de Deus tem sido distorcido e corrompido por muitas pessoas que têm uma boa intenção no coração, mas que adulteram a palavra de Deus para fundamentar a boa intenção do seu coração. E isso é errado. Quando Jesus menciona aqueles que têm fome e sede de justiça, será que ele estaria falando de uma justiça social, o fim da pobreza, o fim da violência racial, o fim de outras injustiças que acontecem nesse mundo, como, por exemplo, os relacionamentos entre pobres e ricos, diferenças que existem em tantas áreas e em tantas camadas da sociedade? Seria isto que Jesus estaria falando aqui? O texto sobre o qual eu falo com vocês neste devocional é o texto de Mateus, capítulo 5, verso 6, que diz assim: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados, mais uma vez a palavra makar ou makarios, derivada de makar, que na literatura grega antiga era usada para falar da felicidade dos deuses gregos. Ou seja, makarios literalmente não significa somente felizes são, como se nós vivêssemos uma felicidade que é oriunda das circunstâncias que vivemos aqui no presente tempo. Não, essa felicidade, essa bem-aventurança sobre a qual Jesus fala nesse texto, diz respeito a uma alegria que não é terrena, uma alegria divina, uma alegria celestial que toma conta do nosso coração. E nestas palavras, Jesus diz que essa felicidade é capaz de tomar conta de nós quando nós tivermos fome e sede de justiça. E ele diz que nós seremos saciados por esta fome e sede. Mas que justiça seria essa? Mais uma vez eu pergunto. Muitas vezes nós temos visto isto sendo atribuído, não é? Essas palavras sendo usadas em campanhas de fraternidade, em campanhas de solidariedade, em campanhas de justiça ou solução de problemas sociais. Mas seria isto que Jesus está falando aqui? Com certeza não é disto que Jesus trata, porque quando Jesus fala essas palavras, ele as menciona no contexto total do seu Sermão do Monte. E no contexto geral, no contexto todo do sermão, ele está falando sobre a vida daqueles que foram justificados, a vida daqueles que foram transformados, que foram vestidos com vestes de justiça e misericórdia, e por isso foram perdoados. Antes, estas mesmas pessoas eram condenadas, culpadas por causa dos seus erros, suas transgressões, da lei, da palavra de Deus, por causa dos seus pecados. Mas agora arrependidos, elas foram vestidas de graça, foram vestidas de misericórdia, foram vestidas com vestes de justiça, como diz a palavra de Deus, e por isso elas não são mais condenadas. Por isso Paulo escreveu que não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Bem, esta justiça sobre a qual Jesus fala aqui não é outra senão o desejo que nós temos, a fome e sede de vermos esta mesma justiça sendo derramada sobre pessoas com as quais nós convivemos e que ainda estão distantes do Senhor, pessoas que estão perdidas, pessoas que não conhecem a graça nem a misericórdia, a bondade de Deus e por isso não conhecem essa felicidade celestial. Ainda estão presos a este mundo como se ele fosse tudo que existisse, como se nele nós pudéssemos encontrar toda a alegria possível de ser encontrada. Elas não sabem o que é ser bem-aventurados ainda, ou seja, mesmo em meio a aflições, desfrutar a alegria que é celestial. Mas é justamente sobre isso que Jesus está falando aqui. Não somente essas pessoas serão vestidas assim, mas nós também seremos satisfeitos, saciados por uma bem-aventurança. Não somente quando formos perdoados por Deus, mas quando também tivermos no nosso coração um desejo grande de vermos mais pessoas sendo perdoadas, mais pessoas sendo vestidas por esta justiça. Você tem esse desejo no seu coração? Você ora para que pessoas tenham um encontro com o Senhor Jesus Cristo? Você tem orado por aqueles que são amigos, familiares seus e que têm andado distante do Senhor e que precisam ser despidos de si mesmo e de tantos pecados que os cobrem e serem revestidos da justiça divina, da misericórdia, da bondade e do amor de Deus, cobertos com o sangue de Cristo? Se você tem esse desejo, e quanto maior é esse desejo por mais pessoas, e quanto mais você ora por pessoas e pelos povos, a promessa de Jesus aqui é que uma bem-aventurança tomará conta do seu coração. Uma alegria celestial tomará conta de você, enquanto no seu coração você se desplugar desse mundo e colocar na tua mente um desejo, uma fome muito grande e por causa disso uma oração muito intensa para que mais gente conheça a Jesus.
Que o Senhor possa encher o seu coração dessa fome e dessa sede. E que da próxima vez que você ouvir alguém usando esse versículo de maneira inapropriada, que você se lembre que não é disso que Jesus está falando, de uma justiça social, de uma justiça humana somente, que resolva o problema do homem aqui e agora. Mas ele está falando aqui de uma justiça eterna, que não somente solucionará muitos dos problemas humanos aqui e agora, mas solucionará o problema da pobreza eterna. Esta que é a pior espécie de pobreza que o ser humano poderá viver hoje e para sempre.